baixo. Ione, boa noite, Ione. Ione aí é presença garantida, meu amigo. Se prepara aí, viu, Ione? Ione, bota aí nos grupos, viu? Que a gente tá online. Abaixo. Cidinha, boa noite, Cidinha. Chama aí Juninho, meu cantor. Cidinha aí também. Todo sábado ligadinho aí com a gente. Esperar aí o pessoal chegar pra gente dar início ao nossa live, né? Nosso culto. Hoje com a direção da minha querida, digníssima esposa, Liara Raíssa. Quem tá mais online? Quem puder compartilhar aí nas suas redes sociais também, já vai compartilhando. Quem puder ir da igreja, compartilhar no grupo, certo? Que a gente não tem como compartilhar aqui, só tem um celular. Por favor, faça isso aí. Seu aluno é Pedro, né? Pedro Carvalho, é o Yuri. Né? Yuri. É Yuri. Celita, amor. Chegando, né? Saudade, Yuri. Yuri, bota aí, faz um favor pra mim, bota aí o link aí lá no grupo do Projeto Social, beleza? Porque eu tô sem o celular. Pede lá a galera pra estar assistindo aí, que é a palavra hoje vai falar o coração de todos nós. Tá dando pra ouvir, sim. Já começar, só esperar aí a galera chegar mais pra gente tá dando início ao nosso culto. Boa noite, irmã. E aí, Celita, amor, saudades de você. Compartilhe, gente, compartilhe aí. Para que a palavra do Senhor chegue o mais longe possível, né? Isso. Quem é esse aqui? Não dá pra ver. Hoje eu quero a participação de vocês, certo? Vamos falar sobre intimidade e relacionamento com Deus. Aline, seja bem-vinda, Aline. Deus te abençoe, amada. Carol, diretamente aí de Portugal. Valeu, Carol. Deus abençoe, minha linda. Suas princesas, viu? Tô com saudade delas. Mostrar minha vida. Hoje ela tá completando um ano, Aline. Hoje ela tá fazendo 7 meses. Mulher, tá tão grande que eu tô cansada. Danada chutando aqui, minha princesinha. Nossa princesinha. Tô cansada hoje, mulher. Tá difícil, viu? Mas vamos vencer. Bom, gente, vamos dar início, né? Desde já a galera que chegou aí, eu peço que vocês estejam compartilhando no Facebook, né? Para que essa mensagem chegue mais gente possível, né? Deide Kaline, seja bem-vindo também. Convido a vocês que estejam orando conosco agora nesse momento. Maravilhoso Deus, Deus de amor, Deus de paz, Deus de justiça. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha, Deus amado, se fazer presente, Senhor Jesus, aqui neste momento. Que essa live, Deus amado, venha falar primeiramente ao meu coração e da minha esposa, Senhor. Que o Senhor se faça presente em cada lar aqui neste momento, Senhor Jesus. Desde já eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha nos conduzir, Senhor. Em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Hoje a gente não tem louvor, porque não sei qual é pior, se é eu ou se é você, né? Mas eu, desde já, eu faço um convite aqui para próximo sábado. Ione,
prepare 2 louvores, se for possível você vir cantar aqui, certo? Se for possível, né? Precisamos aí de um auxílio, né, nessa questão de louvor, porque esse não é o dom que Deus deu nem a mim, nem a meu esposo. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre uma palavra muito gratificante, que é intimidade e relacionamento com Deus, né? E a gente vê que nesses últimos dias tem sido difícil, né? Porque essa epidemia tem afetado assim as nossas famílias, né? Os mais próximos. E eu estive analisando essa semana o que a gente poderia estar falando sobre essa questão. E aí Deus falou no meu coração sobre falar sobre relacionamento, né? Então é algo fundamental, tanto na nossa família quanto na presença de Deus. E enquanto os irmãos vão procurando aí, Salmos 63, certo? Vamos meditar essa questão do relacionamento nesse salmo. Enquanto os irmãos vão buscando aí, eu quero fazer uma pergunta, né? E se vocês quiserem responder, se sintam à vontade, certo? Como tem sido o seu relacionamento com Deus, né? Nesses últimos dias e nessa quarentena que estamos assim tão isolados, né? O que é que a gente tem ocupado o nosso tempo, né? Como tem ficado Deus nessa questão e qual tem sido o seu grau de intimidade, né? À medida que a gente tem intimidade com um amigo, com o nosso cônjuge, com quem esteja presente na nossa casa, né? E com Deus, como tem sido o nosso relacionamento, né? Essa é uma questão que a gente vai estar estudando nesse Salmo 63. E aí a gente vai ver algumas questões sobre essa intimidade, né? Que é uma ferramenta que é necessária, né? Presente nas nossas vidas. Salmo 63 fala sobre Davi, certo? Davi quem escreveu esse salmo. E ele vai falar sobre quando ele estava buscando a presença de Deus, certo? Diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Versículo 3. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver em Teu nome. Levanto as mãos, como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo dos lábios a minha boca Te louva. Né? No meu leito, quando de Ti me recordo, em Ti medito, durante a vigília da noite. Porque Tu me tens sido auxílio à sombra das Tuas asas. Eu canto jubiloso, a minha alma apega-se a Ti. A Tua destra me ampara, porém os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser parte dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus, quem por ele jura gloriar-se, pois se tampará a boca dos que proferem mentira. Esse salmo foi Davi que escreveu, né? E aí ele faz uma declaração de amor a Deus, né? E a gente vê que ele mostra claramente nesse salmo o quanto ele anseia pela presença de Deus, né? O quanto ele deseja estar na presença de Deus, mais perto de Deus. No versículo 1 é bem claro: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente. Né? Então, esse é um salmo que Davi realmente deseja a presença de Deus. Né? E a gente sabe que Davi era um dos, como é que eu posso dizer? Um dos mais, assim, amigos de Deus, né? Ele era segundo o coração segundo de o Deus. coração de Deus. Então, assim,
mediante de tudo que ele passou, ele sempre meditava de dia e de noite na palavra de Deus. Ele buscava essa intimidade, ele era íntimo do Senhor. Né? A gente sabe que ele foi um dos grandes amigos de Deus. Então, para a gente começar a entrar, eu vou trazer 3 ferramentas, né, para que a gente possa obter mais intimidade com Deus, certo? E para começar, eu vou fazer uma pergunta. Aliás, vamos detalhar, né, o que é relacionamento. Né, moça? Pode estar dizendo o que é relacionamento. Então, quando a gente vai começar a namorar, né, a gente opina por ter um relacionamento. E isso, relacionamento, nada mais é que união, né? É envolver-se com alguém, compartilhar a experiência. E você decide ter um relacionamento com alguém. E isso não é diferente com Deus, né? Relacionamento com Deus nada mais é também que amor, né? Proximidade, confiança. Tudo isso a gente vai adquirindo com o passar do tempo. E à medida que você vai se relacionando com Deus, você vai ficando mais íntimo dele. E aí, com o tempo, né? Você vai ficar mais forte em termos de relacionamento com Deus. Você vai se dedicar cada vez mais a Deus, né? E o seu relacionamento vai crescendo com Deus. Tiago 4,8 fala sobre isso, né? Que Deus cresce com o tempo e com dedicação. Então, para que a gente possa crescer e ter um relacionamento mais forte com Deus, é preciso isso, certo? E o que é que acontece, né? Muitas das vezes, o que é que está acontecendo? Muitas das vezes as pessoas preferem acreditar em apostar as suas intimidades, né, a amigos, quando você está passando por algum problema ou quando você está passando por alguma situação difícil, e aí, ao invés de você recorrer a Deus, você recorre a quem? A amigos. Muitas das vezes é o que? A rede social fica postando a sua intimidade, ao invés de você prostrar-se e procurar a Deus. Então, o que é que eu tenho essa preocupação? Principalmente com os adolescentes, né? Que é o nosso ministério, os jovens também, que a gente vê muito essa questão de eles estarem expondo suas frustrações, suas crises, né? E a gente fica muito preocupado. Por quê? Porque isso é deficiência de quê? Que a gente identifica intimidade com Deus, né? Ao invés de buscar a Deus, preferem buscar, ou às vezes não fala com os amigos, mas fala as redes sociais. E isso é uma preocupação que a gente tem, né? Sempre a gente, quando vê alguma coisa desse tipo, a gente sempre procura falar com eles, o que é que está passando, enfim, a gente se preocupa com relação a isso, né? Mas o que a gente pode orientar nessa questão é buscar a presença de Deus, porque é Ele quem resolve os nossos problemas e é Ele que muitas vezes Deus já sabe de tudo que a gente passa, não é preciso a gente nem dizer, mas Ele quer que a gente tenha essa intimidade com Ele, esse relacionamento com Ele, né? Então, assim, qual tem sido a nossa, qual amizade a gente tem priorizado, né? A de Deus ou a dos amigos? Isso é um ponto que a gente precisa ter esse cuidado com relação ao relacionamento com Deus. Salmo 25,14 diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança, né? Então, assim, quando a gente teme ao Senhor, Ele nos leva ao quê? Quando a gente teme a Deus, é sinal que a gente tem uma intimidade com Deus, né? Ele nos leva à intimidade com Ele. Por quê? Porque Ele faz a gente andar nos caminhos que devemos andar e nos leva a obedecer os seus ensinamentos. Por que eu quero dizer isso? Porque
quando a gente entende que Deus está no controle de todas as coisas, Deus resolve os nossos problemas, a gente tem essa questão de temer a Deus, né? Então, a gente passa a obedecer a intimidade que temos com Deus. Então, quando temos intimidade com o Pai, recebemos o seu amor, o seu cuidado e até mesmo a sua companhia. Então, a gente sabe que quando a gente está passando por qualquer problema, qualquer dificuldade, a gente sabe que a gente deve recorrer a Deus e esperar nele, porque se a gente tem intimidade com o Senhor, Ele vai resolver no tempo dele, né? E o que a gente mais não tem essa prioridade é a questão da intimidade com Deus. A gente acha que porque a gente não vê Ele pessoalmente, Ele não vai poder resolver. Mas o que a gente tem assim de defeito é essa questão de a gente querer que as coisas aconteçam no nosso tempo, de imediatismo, né? E é por isso que muitas das vezes as pessoas não apostam a acreditar, a confiar o seu segredo a Deus. Então, por isso que muitas das vezes acontece. Então, Davi, ele tinha essa certeza, né? Ele teve essa certeza que Deus estava com ele, que Ele sempre estava ao seu lado, quando ele diz aí no versículo 7, porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas, eu canto jubiloso, né? Ou seja, ele tinha essa certeza que Deus estava auxiliando ele em toda e qualquer situação, certo? Então, a gente vai entrar agora para as ferramentas. Como o homem consegue obter a intimidade com Deus, né? O que precisamos fazer, né? O que precisamos fazer? E eu escolhi 3, são várias, né? Na verdade, se a gente for pontuar cada uma delas, a gente vai ver que tem diversas áreas que a gente pode ter intimidade com Deus. Mas aí eu decidi falar sobre 3, né? Para não ficar muito extenso. E a primeira delas é buscar através da oração. No versículo 1 diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. Né? E no versículo 6 também fala sobre a oração. Ele, quando estava deitado, Davi sempre estava meditando na palavra, né? Diz assim: no meu leito, quando Ti me recordo, em Ti medito, durante a vigília da noite. Ou seja, ao invés de Davi ficar deitado ou dormindo, não, ele preferia estar na presença de Deus, porque ele sabia que a necessidade dele, a prioridade dele era a presença de Deus. Então, o que é que a gente pode aprender nesse texto? Que a necessidade maior das nossas vidas tem que ser a oração, né? A oração, ela tem que ser constante. Não é a gente acordar e orar ali, e depois, quando for dormir, orar de novo. Não. A Bíblia diz que quanto mais a gente ora, mais a gente fica forte. Então, é por isso que, para a gente ser amigo de Deus, para a gente construir uma intimidade com Deus, a gente necessita a oração, né? Quanto mais a gente ora, mais a gente alcança essa intimidade com Deus, né? E o texto diz aqui que quando você ora, você convida Deus a fazer parte da sua vida e partilha seus pensamentos, suas emoções, preocupações, frustrações e alegria. É verdade. Porque eu fico pensando assim, quando a gente convida, quando a gente tem um certo tipo de amizade com alguém, né? Quando você tem uma amizade com uma pessoa, você confia todos os seus segredos a ela. E aí, à medida que você vai tendo essa intimidade com ela, você vai liberando os seus segredos. E com Deus não é diferente. A gente tem que fazer Deus como nosso melhor amigo, né? Convidar a Deus para as nossas vidas como nosso melhor amigo, porque somente Ele vai entender os nossos pensamentos, as nossas emoções, nossas alegrias e tristezas, né? Então, a oração, cada vez que quanto mais você ora, mais a proximidade você vai ter com Deus.
Então, vamos colocar Deus em primeiro lugar, né? Eu sei que às vezes você confia tanto numa pessoa, mas Deus tem mais dignidade de saber dos seus problemas, das suas dificuldades, dos seus sonhos, do que muitas das vezes até um irmão ou alguém muito íntimo seu, certo? Então, quanto mais você ora, mais intimidade você vai gerar com Deus. E só um ponto aqui, e a oração, quando a gente muitas das vezes está com aquela tristeza, né? Muitas das vezes sem força para orar, né? Muitos alunos meus já chegaram, até adolescentes lá da igreja, chegaram, professor, eu estou sem força para orar e tudo, e eu costumo dizer, faça o seguinte, se ajoelhe, né? Você ali se ajoelhe, fique em silêncio e deixa Deus falar o teu coração. Deixa Deus falar o teu coração, eu tenho certeza que Ele vai falar. A gente pode ter uma intimidade com Deus através da oração, dessa forma também, né? Muitas das vezes a gente está assim, não sabe o que orar, na verdade nós não sabemos orar, né? A gente tem que pedir a Deus para nos ensinar a orar, né? E quando a gente estiver assim, é só a gente fechar os olhos, né? E sair do mundo totalmente e ficar assim zen, dizer, Senhor, fala ao meu coração. Uma das melhores orações que eu faço é essa. Quando eu chego, eu fico calado, eu me ajoelho ali, me prostro aos pés do Senhor verdadeiramente, né? E me deixo Deus me guiar na minha oração. Então, esse era um ponto que eu ia entrar, sobre a questão, qual tem sido a sua última vez que você tem tido essa comunhão com Deus, né? Essa intimidade de chorar, de clamar a Deus realmente, de colocar seu joelho no chão e orar realmente a Deus, né? Será que a gente... Às vezes as pessoas antes poderiam dizer assim, porque minha vida é muito corrida, é trabalho, é faculdade, é isso, é aquilo. Certo, você tem os seus trabalhos, sua faculdade, seus afazeres. Mas e Deus, né? Qual tem sido o seu tempo, né? Qual tem sido o seu investimento? Com qual frequência, né? Você teve essa comunhão íntima com Deus, né? Algumas pessoas podem até responder, né? Quando eu acordo eu faço a minha oração. Ou então até mesmo, às vezes eu estou orando, aí de repente dá aquela... Eu quando penso que não, estou dormindo, né? Eu escuto muito os adolescentes falando sobre isso. Mas Raíssa, tem dia que... Não, quando eu estou lendo assim, eu até tento, mas quando eu penso que não, estou dormindo. Isso é coisa de adolescente, né? Mas aí, ele até diz assim, até eu leio assim, quando eu quero ler a Bíblia, sabe? Eu abro e vou e... O que abrir lá é porque Deus quer falar comigo. Ele fala até assim, né? Cuidado. Mas tenha cuidado, não se engane. Por quê? Porque intimidade com Deus, ele não requer quantidade de vezes que você, por exemplo, faz qualquer coisa, né? Eu leio 3, 4, 5 versículos, né? Mas aí a intimidade com Deus não requer quantidade, mas requer o que? Qualidade, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? De estar... Como é que a gente está investindo a nossa oração, né? Será que está sendo de boca para fora? Porque é como se fosse uma obrigação, né? Eu tenho que fazer isso, porque se eu fizer ler um versículo, já está tudo quito. Eu já falei com Deus e pronto, né? Mas tenha cuidado, não se engane, porque é isso que Satanás investe na vida dos cristãos, né? Ele procura... essa fraqueza, né? E uma das coisas, um dos cursos mais desse mundo é fazer com que não tenhamos tempos para orar com Deus, a gente se entregar verdadeiramente a Deus. Mandar né? só uma luzinha para a galera que tá ligada aí, nosso pastor Pedro Guirra, né? Francisca, minha amiga aí, companheira de trabalho, Deusinete, Duarte, Catarine, né, Jairto, e uma grande amiga minha também, que já trabalhamos junto, né,
minha supervisora Diana, também está ligadinha aí com a gente. E Criamos aí? um vínculo de amizade, graças a Deus, e hoje somos amigos. Que Deus abençoe a sua vida também, Diana. Deus. Muito bem. Então, assim, um dos cursos, né, desse mundo é fazer com que não tenhamos tempo para investir em Deus, né? E a gente está sempre com muita atividade para fazer, sempre está tendo algo prioridade, né, na frente. Então tenham cuidado, não se engane com isso, certo? Separe um tempinho, eu sei que você tem um tempinho sim para Deus, né? Do jeito que a gente tem tempo para outras coisas, a gente tem que ter para Deus, certo? Faça isso que Deus vai lhe honrar. E a segunda ferramenta, né, para a gente ter intimidade com Deus é buscar o que? A palavra de Deus, buscar aprender na Bíblia, né? É aqui onde é a fonte principal que a gente aprende a ser íntimo de Deus. É aqui onde a gente escuta a palavra de Deus, é aqui onde a gente tira nossas dúvidas, é aqui onde a gente busca refúgio e fortaleza, certo? E a Bíblia é algo essencial, ela tem que ser algo diário, né? Não é eu ler hoje e passar uma semana sem ler, não vai adiantar de nada, certo? Isso só vai deixar você mais fraco ainda, essa é a verdade. Mas assim, tem algumas pessoas que falam assim, até adolescente mesmo, eu sempre cito os adolescentes, porque é isso quem faz essas perguntas. Mas é isso, me diga uma coisa, a oração, né, não já é o suficiente, não? Não precisa, tem que ler a Bíblia mesmo e tal. Aí eu vou e digo, orar é importante, porém não é o suficiente, né? Ler a Bíblia todos os dias, você tem que aprender esse vínculo, né? A palavra de Deus diz, logo a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Cristo. Romanos 10:17 diz isso. Então, assim, Deus só se revela pra gente através da palavra, primeiramente, né? Através da palavra. Se a gente tiver essa comunhão com Deus, através da palavra, você pode ter certeza que Deus vai se revelar em cada situação, que você vai ficar assim, vai ser tão nítido, né, que você vai ficar imaginando a face dele, né, a presença dele. Através da Bíblia também a gente tem sabedoria, né, a gente pode estar adquirindo ali sabedoria, né, conhecimento, muitas das vezes para tirar dúvidas de colegas, né, de amigos. Então a Bíblia hoje é um ponto muito importante para a nossa vida espiritual, né? A oração, a Bíblia, esses são pontos que a gente não pode deixar de fazer na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa caminhada com Cristo, né? E quando no livro de Mateus, eu acho que é 4, fala sobre a fase que Satanás tentou a Jesus, né? E aí a gente pode se perguntar como é que ele conseguiu derrotar, como é que ele conseguiu se sair, né, diante daquela situação que Satanás ficou tentando a Deus, a Jesus. Foi o que? Lutando, né? A gente fica pensando, foi lutando, foi fazendo o que? O que foi que ele fez, né, para se sair diante de Satanás? Nada mais foi que Jesus se baseou em quê? Venceu o diabo pela palavra, né? Foi pela palavra que Jesus conseguiu sair dessa situação. E é por isso que é importante a gente se basear também, a gente ter esse conhecimento, né, sobre a palavra de Deus, porque quando a gente for tentado também, que a gente é tentado todos os dias, a gente vai ter essa base, né, de conhecimento, de fortaleza, até mesmo para dar um conselho, como o Ceará falou, né? A gente vai poder aconselhar melhor, porque
é com base na verdade que a gente vai estar falando. Então, quando alguém for lhe dar algum conselho, se não for com base na palavra, você desconfie, certo? Porque aqui é onde tem o verdadeiro conselho. Então, tenham esse cuidado. E por meio da palavra de Deus, né, conhecemos mais a Deus, somos mais santificados, ensinados, corrigidos e consagrados. É verdade. Porque é somente na palavra onde a gente adquire todos esses princípios, né? Então, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente sente a presença dele, a gente consegue discernir, a gente consegue ter esse discernimento espiritual, né? A gente consegue sentir a presença de Deus, mas isso requer o quê? Tempo, dedicação. Também não é, você leu a primeira vez, talvez às vezes você fique confuso, né? Mas eu digo a você que à medida do tempo você vai criando essa intimidade com Deus, né? Então que a gente possa amar todos os dias a palavra de Deus, porque é algo fantástico, né? Hoje, se a gente bem parar para pensar, né, o quanto Deus tem abençoado as nossas vidas, né? Aqui um texto que eu achei bem interessante, que fala assim: pare e pense sobre as adversidades e as bênçãos e auxílio que Deus lhe deu. Elabore uma lista, provavelmente você vai ter uma surpresa. Aqui muitas das vezes a gente não vê as coisas que Deus faz com a gente, né? Porque muitas pessoas perguntam: por que Deus não me ouve mais? Por que eu não escuto mais a voz de Deus? Provavelmente você não está tendo mais um relacionamento que você tinha antes, né? Porque quando a gente se converte, né, a gente tem aquele pique todo de um relacionamento de ler a Bíblia, né, de oração, de ler a Bíblia, de jejum, né, de ir para a igreja, de estar em comunhão com os irmãos, de fazer coisas realmente que a gente fica assim no fogo mesmo, né? Mas com o tempo a gente vai esfriando. Por quê? Porque a gente deixa de estar praticando essas coisas, né? Deixa de estar ler a Bíblia menos, ora menos, faz o jejum menos, né? Vai menos à igreja, deixa para a igreja só aos domingos. Então, muitas das vezes, não é Deus que se afasta da gente, é a gente que se afasta dele. A gente que saiu desse relacionamento com ele, né? Então, todos os dias a gente tem que ter esse relacionamento diário. Por incrível que pareça, a hora que eu mais gosto de ter o relacionamento com Deus é quando eu estou indo trabalhar, é quando eu estou indo na minha moto. Você acredita, eu vou orando em voz alta, eu acho que o povo pensa: vixe, você está pirado, esse cara está pirado. Orando sem cessar. Orando sem cessar, né? Então é a hora que eu mais gosto, sabe? Que eu me sinto ali. E eu costumo, quando eu saio para trabalhar, a primeira coisa que eu peço é a proteção, né? Eu dou uma respirada bem forte e digo: Senhor, meu Deus, obrigado por este dia. Obrigado pelo meu emprego, né? O relacionamento com Deus é essa. E outra parte que eu tenho é na hora que eu vou dormir, né? É a oração que eu gosto de fazer em silêncio, que fica só eu e Deus. Então não perca esse relacionamento com Deus. Raíssa falou aí da oração, da Bíblia, né? Tem outro ponto aí que ela vai falar. Só para concluir, às vezes as pessoas dizem assim: Raíssa, eu não... Os adolescentes mesmo falam, para mim já falaram: como é que a gente entende a Bíblia? Como é que a gente... Porque eu leio, mas também não compreendo. Aí eu tenho uma dicasinha eu sempre dou essa dica para eles, né? Primeiro, você quer entender a Bíblia, comece pelo simples, né? Pelo Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas. Comece pelas essas histórias mais simples, porque se você for começar pelo o Antigo, você vai ver que a história tem mais dificuldade de você entender. Você vai passar a entender quando você lê primeiramente o Novo Testamento. Então comece pelo simples, comece pelo mais fácil. Aí eu digo, mas também não adianta você ler hoje e não ler amanhã. Tem que ter um estudo contínuo. Você tem que ler todos os dias. Sabe como é que eu faço? Como foi que eu comecei a aprender a Bíblia? Eu aprendi com Kaline.
né? Ela me ensinou um devocional. Depois, se vocês quiserem, eu compartilho com vocês. É porque aqui eu não trouxe. Mas eu faço meu devocional. Por exemplo, hoje eu vou estudar o livro de Mateus. E aí eu começo, todo dia eu leio um versículo. E aí, a partir daquele versículo, eu vou fazer, vou escrever, porque eu só aprendo escrevendo. Eu escrevo o que eu entendi, aí em seguida eu escolho um versículo que me chamou a atenção, que Deus falou ao meu coração, aí dali eu vou, escrevo o que Deus revelou a mim, o que eu preciso melhorar naquele ponto ali, e por último eu faço a minha oração, certo? Esse é um método simples, porém é de grande importância. Você vai estar aprendendo a palavra de Deus, você vai estar se crescendo na presença de Deus. E outra coisa, às vezes, que eu falo também para eles, é tipo assim, que tem palavras que realmente não dá para entender. Então, a internet está aí, né? Então, busque um dicionário bíblico e coloca aquelas palavras que realmente você não compreendeu. Você coloca lá alguma palavra que, por exemplo, aqui no texto fala banha e de gordura, né? Eu não vou entender o que é isso, mas aí eu boto essa expressão e lá vai me dizer o que é o significado, né? Então busque fontes seguras, né? Que tem também na internet. De sites, enfim, de dicionários, vai lhe ajudar a compreender, né? Então, essa invista, né? Quando você não estiver entendendo, não desanime, continue, persevere, que aí você vai se adaptando com o tempo, certo? E relacionamento com Deus, eu faço uma pergunta: qual é o pai que quer mal um filho? Né? Não tem, né? Não tem. Então Deus, ele só quer o nosso bem, né? Ele só quer que a gente cada vez mais fique bem, né? Dificuldades vamos passar, tribulações vamos passar, mas Deus vai estar ali com a gente, né? E a galera tá mandando aí uns recadinhos e tudo, mas eu acho que travou aqui os recados, travaram, o celular travou, mas a gente sabe muito desde já eu agradeço a todos aí que estão online aí com a gente, que estão mandando suas perguntas, né? Desde já eu agradeço a todos vocês. Quer ver vocês mandarem um alô para ver se aparece alguma coisa, porque tá parado aqui. Eu não sei se tá normal, se vocês estão ouvindo a gente, porque tá como se tivesse paralisado aqui, entendeu? Mas se tiver compreendendo, aí vocês coloquem aí, certo? Para finalizar, o terceiro ponto fala sobre invocar durante todo o dia, né? Versículo 4 diz assim: assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos, né? E Romanos 10:13 diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Né? Então, invocar quer dizer o quê? Quer dizer clamar, quer dizer gritar na presença de Deus, né? Então, isso é um dos benefícios que a gente deve, né, fazer ao nosso Deus, porque Deus é tão maravilhoso com as nossas vidas, né? E quantas vezes a gente tem se prostrado, invocado a Deus, né? Glorificando realmente a Deus, né? E um dos benefícios de invocar o nome do Senhor é que quando a gente invoca o nome do Senhor, recebemos a presença de Deus. Por isso que é importante a gente estar invocando a nossa vida a Deus, chamando a Deus para perto de nós, quando a gente, por exemplo, estiver passando por alguma dificuldade, né? Quando a gente chama alguém pelo nome, fulano, vem aqui, ciclano, vem aqui, ela vai lhe atender e vai vir. Quando eu era menino, eu até um dia desse aí, né? Quando eu não conheço o nome da pessoa, aí eu ajudar na cara, ela vai responder, né? Que o cara não sabe, mas ó,
o nível de intimidade com Deus, quem pode dizer é você. É verdade. É você mesmo que pode dizer. Ó, aqui diz, ó, você já pode ter pensado que com muitos pais humanos Deus tem seus filhos favoritos, enquanto alguns parecem ser tão íntimos e próximos com os outros. Mas assim, ó, a gente pensa, um exemplo, até eu e Raíssa, né? Eu posso pensar assim, poxa, Raíssa tem mais, Deus tem mais intimidade com Raíssa, por quê? E tem menos comigo, por quê? Um exemplo, ela busca mais do que eu, né? Então, quando você vê isso numa pessoa, você diz, poxa, fulano tem mais experiência com Deus, tem mais intimidade com Deus. É você que diz o seu nível de intimidade com Deus, né? Então, se isso acontecer, você já aperta o freio, opa, vou parar por aqui, vou buscar mais intimidade com o Senhor, né? São 3 coisas que eu aprendi, né? O pastor pregou isso há muito tempo já na igreja, que é a oração, né? A Bíblia e o jejum, né? Essas são as 3 coisas que nós temos sempre que estar fazendo, né? Direto tem que virar como um vício, né? Realmente travou aí os comentários. Só que a gente ia fazer umas brincadeirinhas aqui com vocês, mas travou Deus sabe aqui. todas as coisas. O importante é que a mensagem está chegando, né? Os comentários não estão chegando, mas as mensagens... Parou aí, a última mensagem foi de Eduardo e de Ednildo, que é meu colega de trabalho, meu amigo de trabalho, irmão também em Cristo, né? E aí, quando a gente chama por alguém, a gente, né, atende pelo nome. E com Deus não é diferente, certo? Ele dá sinais da presença dele quando ele atende. E você, se tiver esse nível de intimidade, você vai entender que é a presença de Deus, né? E para concluir essa questão da invocação, invocar o nome de Deus nos traz salvação no meio da tribulação, né? Ele nos dá consolo e paz em meio aos problemas e situações difíceis. 1 Pedro 1 Pedro 1,6 diz isso, né? Então, que a gente possa invocar o nome de Deus todos os dias, né? Seja na alegria, na dor, na doença, na tristeza, enfim, tudo. Não apenas invocar o nome do Senhor quando acorda e quando vai dormir, não. Vamos invocar o nome do Senhor constantemente, certo? Declare realmente que depende de Deus, que confia nele, né? Porque só Deus é quem merece nossa invocação. Para você ter uma intimidade com Deus, ele é assim, quando você bate palma, né? Você está batendo palma para chamar a atenção de alguém, ou para chamar o seu colega, ou bate a porta. Deus é assim. E isso é bíblico, ele fala lá, ó, e eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cantarei com ele e comigo. Apocalipse 3:20, né? Então, Deus, ele é uma pessoa que lhe deixa à vontade. Você pode ficar à vontade. É um livre-arbítrio. Você fica à vontade para você fazer o que quiser. Mas lembre, você pode fazer o que você quiser. Ele dá oportunidade para você ter intimidade com ele, para você fazer as coisas que agradam a ele, para você fazer o bem, né? Ele dá isso. Mas tem as consequências daqueles que não querem servir, né? Não querem ter uma intimidade. Deus, ele está aqui como advogado. Ele está aqui para proteger a gente, né? E quando ele vir, ele vai vir como juiz. E aí pode ser tarde demais. Então procure a intimidade com Deus o mais rápido possível. Se você que é cristão, né, ou que você que não é, está ouvindo a gente, que não tem o costume de ler a Bíblia, de orar, fazer essas coisas, façam isso, meus irmãos. Façam isso, meus amigos. Tá bom? Porque isso, eu tenho certeza que Deus é o que Ele quer da gente, né? Intimidade com Ele. Busque intimidade, busque santidade, né? Para fechar, eu ia perguntar aqui a vocês, se vocês lembra das 3 ferramentas que eu falei, né? Mas aí não vai ter como a gente ver a questão dos comentários porque travou. Mas eu acredito que vocês sabem, né? Que é a oração, a palavra e invocar o nome do Senhor, certo?
Se você experimentar essas 3 ferramentas, você pode perceber que a partir de hoje, se você começar a fazer isso hoje, você vai ver que tudo vai se acontecer de maneira diferente, né? Você vai ver que a sua intimidade com Deus, as suas respostas vai ser bem mais rápida e a sua compreensão quanto a Deus vai ser diferente. Então, a intimidade só demanda, no mínimo, tempo, conhecimento e empenho, né? Precisamos ter esses três princípios, né? Então, Deus vai promover aí um novo comportamento em você, um novo caráter, primeiramente, né? E aí Deus sempre Ele está ansiando e esperando pela essa intimidade que você venha ter com Ele, certo? A gente, hoje eu assisti naqueles pequenos gênios, né, do Caldeirão Caldeirão do Hulk, né, e aí o Luciano Huck perguntou a uma das mães qual era a profissão dela. Ela disse que era doméstica. Aí ele perguntou, o que você fez para suas filhas ser tão gênios desse jeito? Aí ela disse, eu pedi a Deus que Deus desse muita sabedoria à minha filha. E eu digo que Ana Laura, antes de nascer, ela já está ouvindo a palavra do Senhor. Desde os primeiros dias, né, ela já está ouvindo. E eu vou colocar um louvor aqui, que Raíssa me disse hoje, que é um louvor que a Ana Laura gosta muito. Que ela mexe que só. Poxa, como assim, Ceará? Ela nem nasceu, mas ela já, Deus já está ali, eu tenho certeza eu acho que Deus já fala. É porque é um louvor, gente, que eu sempre medito quando eu estou na presença de Deus, né? E um dia eu estava bem triste, assim, bem, por sinal, bem distante de Deus, na verdade. E aí, um certo dia eu fiz uma devocional que Deus falava sobre essa palavra, intimidade, né? Que era eu que estava distante dele, que um dia eu tinha decidido que queria ser amigo dele, mas que por alguma coisa eu estava distante. E aí eu já estava grávida quando eu comecei a ouvir esse louvor. Aí, Ana Laura, toda vida que começa, que eu coloco, né, na verdade, que eu sempre faço minhas devocionais com ela, com essa música. Vou colocar aqui. E ela pula só, eu digo, meu Deus, a menina vai nascer agora. E os irmãos estejam meditando nesse louvor. Faça certo? dessa oração. Depois desse louvor, a gente vai estar fazendo a oração encerrando, final, né? E desde já eu peço desculpa aos meus irmãos e amigos que mandaram aí os seus comentários, mandaram as coisas que realmente travou aqui. Mas desde já eu agradeço a todos. Eu sei que Ione, Eduardo, Jairto, né, Catarina. Irmã Valdízia, lá da Paraíba. Irmã Valdízia também. Ivonete, né? Guirra, é os que dá pra gente ver dá aqui, pra sabe? ver aqui, certo? Que vocês estejam aí. Deus esteja abençoando cada um de vocês. Escutem e meditem nesse louvor, né? Quero mandar um alô aí também mais uma vez para a Diana, direto da Paraíba, João Pessoa, conterrânea aí da irmã Valdísia, né? Irmã Neide. Érica, filha de Ione. Deus abençoe, minha amiga. Esse louvor fala sobre a presença de Deus. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece e sabe curar. Ele vive.
Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. Ele mexendo secreto da gente, um lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero homem nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta, consuma aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Ai, menino, essa música. Às vezes eu fico pensando, meu Deus do céu, tá chegando o dia de eu ter, porque a menina mexe que só. Você acredita? Mexe. Só Oi, vai irmão. mexer. Chegamos ao fim de mais uma live. Desde já eu quero agradecer a presença de todos que estiveram aí. Mais uma vez peço desculpa, a gente não vê os recadinhos, mas desde já eu quero mandar um abraço aí para minha sogra, Leni, que eu tenho certeza que também está assistindo, meu sogro Chico, minha mãe, o meu pai, o meu filho Rickson, também, que está ali no Bom Rosário. Que Deus esteja abençoando meu filho. E eu quero, nessa noite, eu quero que os irmãos, eu quero pedir em oração para a nossa irmã Karine, que Deus esteja ali abençoando, curando ela, né? Gente, vamos orar pelos enfermos da nossa igreja e aquelas pessoas que a gente não conhece também, né? Karine está doente também, que nós esteja ali orando, vamos fazer um jejum para ela, para a nossa vida espiritual também, né? Dar um abraço aí para toda a minha família também, né? Catarine, que está assistindo aí também online. Catarina, Deus abençoe, né? E que Deus esteja abençoando a cada um de vocês, meus alunos também do Projeto Social de Jiu-Jitsu. Estou com muita saudade de vocês, mas Deus sabe todas as coisas. Breve, quando for da vontade de Deus, estamos de volta. Convido agora que nós vamos fazer a nossa oração. E lembrando, né? Amanhã, às 18h30, né? O culto da família, né? Com o pastor e a irmã Kalina. Eu não sei se amanhã vai ter ceia. Não sei se o pastor vai realizar a ceia, né? Eu acho que é no segundo, é a próxima semana, eu acho. Ele vai colocar não é a aí segunda semana, é no não. primeiro domingo do mês, mas ele vai colocar aí, tá bom? Desde já vamos estar fazendo nossa oração. Maravilhoso Deus, Deus de amor, Deus de Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade, meu Deus, que o Senhor venha nos ajudar cada vez mais, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, também, meu Pai amado, os enfermos, Deus amado, ali da nossa igreja, Senhor, aqueles que não conhecemos. Abençoa, Deus amado, o mundo todo, aquelas pessoas que estão procurando, Deus amado, a cura, Deus amado, para esse Covid, Deus amado, 19, que o Senhor esteja ali procurando, Deus amado, ajudando cada um deles. Nos livra dessa doença, Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, perdoa os nossos pecados, nos ajuda cada vez mais a ter intimidade contigo, maravilhoso Deus. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e nos dá uma noite tranquila e abençoada na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Beijinho. Show de bola, gente. Fique com Deus, viu? Fique com Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo, se Deus permitir. Amém.